que vocês organizaram. A gente acaba conhecendo um pouco mais a universidade através de iniciativas como essa, porque a tendência é a gente ficar no nosso nicho ali, né? No caso, eu dou aula ali no Centro de Artes, no curso de cinema, e a gente se envolve tanto, né, com as nossas rotinas que acaba não vendo o que acontece, mesmo lá dentro do Centro de Arte, em outros cursos e tal. Então, um livro como esse, quando veio aquela proposta, eu pensei, nossa, vou escrever, né, sobre o Cineclube, porque ele estava completando 10 anos, né? Eu fecho ali o texto, o título do meu artigo, deixa eu ver até como é que eu estou com o arquivo aberto aqui, só para recuperar aqui o título do artigo. E agora eu não estou achando, mas o título do meu artigo, ele faz menção justamente aos 9 anos, né, do Cineclube 04, que agora, então, né, passados esses meses, já está completando 10 anos, e só que aos 9 anos eu fiz um relatório final ali, e eu resolvi pedir para ser substituída por um outro professor, que chama Roberto Cota, até que ficou de aparecer aqui, talvez não tenha conseguido ainda. É um professor que veio de Minas Gerais, está morando em Pelotas e tal, e ele já acompanhava o Cineclube, né, ia nas sessões e tem sempre uma relação muito próxima com os alunos. Eu pensei, bom, está na hora de dar uma rejuvenescida, né, nesse projeto, pedi para ele, e porque eu moro em Porto Alegre, então eu sempre tive mais dificuldade de acompanhar ao vivo, né, as projeções do Cineclube, porque elas se davam inicialmente sempre em final de semana, agora mudou tudo, né, mas enfim, sempre eram dias que eu tinha dificuldade. Então, mais uma razão, né, para o professor assumir esse projeto. E então ele completa, né, esses 9 anos lá. Eu fiz uma pequena, pode até botar aqui um PDF, que daí eu não abro tantos parênteses. Eu faço uma menção ali, logo de início, uma menção absolutamente necessária, que é a origem mesmo do Cineclube. Eu começo a dar aula em Pelotas em 2009, e o primeiro aluno que me procurou para conversar chama Renato Cabral, e ele já tinha uma ideia de fazer um cineclube. Ele não sabia bem como e tal, ele soube que era preciso ter um cadastro, né, de um projeto, e aí ele pediu para que se eu tinha interesse. Eu disse, não, claro, tem total interesse. E aí eu comecei a me ocupar mais dessas questões até burocráticas, né, inclusive com um envolvimento mais pesado, quando a gente pede bolsista, né, vocês que são também ligados, né, a essa questão, sabem como a gente, às vezes, é demandado, né, para pedir bolsas, às vezes não consegue, mas quando consegue tem sempre relatórios mensais. Então, é uma função, né? Então, eu me ocupei sempre dessa função, deixando os alunos cuidarem do que era essencial, que é a origem de tudo. Quer dizer, os alunos tiveram ideia, tiveram essa necessidade, e eles passaram a cuidar do Cineclube, assim até hoje. Então, a escolha dos filmes, a organização temática e, principalmente, a condução dos debates do Cineclube é feita pelos alunos, né? Então, isso é importantíssimo. Só situar também esse ano lá de 2010, 2009, quando a gente começa, Pelotas não tinha as salas de cinema comerciais que tem hoje, com o shopping. Então, eram 3 míseras salas numa galeria ali no centro, que eu acho que até há bem pouco tempo estavam abertas, né, mas sempre com uma programação muito insuficiente para os anseios culturais da cidade, né, não só dos estudantes de cinema, mas a cidade como um todo. Eu acho que se ressentia muito de salas de cinema com uma programação de maior qualidade, porque eram sempre blockbuster e tal. Claro que essa programação das salas de shopping hoje
é majoritariamente preenchida por, né, filmes americanos, os blockbusters mesmo, filmes muito comerciais, mas eventualmente, né, se fura um pouco essa barreira e aparecem filmes brasileiros, aparecem filmes mais que a gente denomina de filme de arte, né? Mas o problema ainda existe, mas na época era muito mais grave. Então, a necessidade de ter um cineclube aberto à comunidade, que pudesse passar, então, um tipo de cinema que propicie a formação de novas plateias, porque essa é a base, né, do cineclube, formação de novas plateias. Então, por isso o cineclube ele ganhou uma adesão de parte da comunidade. Eu não vou dizendo que o cineclube enchia, dava filas, eventualmente até dava filas, mas normalmente é aquele grupo de pessoas, às vezes mulheres e homens aposentados, né, que gostam de cinema, são cinéfilos e que não tinham onde ver filmes, nessa experiência coletiva, né, de ver filmes com outras pessoas e discutir esses filmes, porque se no início a gente tinha a possibilidade das locadoras, né, para que pudesse resolver um pouco essa carência, tinha as locadoras, hoje não tem mais, mas hoje tem muito de download, né, o streaming, tu assina Netflix, Amazon e tal, e tu vai sendo nutrido, né, por filmes, mas tem muita gente, pessoas de outras gerações, inclusive, que não acompanham isso, né, e precisam de exibições numa sala de cinema. Mas, afora o acesso, acho que o mais importante é isso, da experiência coletiva, de ver filmes com outras pessoas e poder discutir esses filmes. Isso é algo que eu exploro mais nesse artigo do livro, que eu falo de um jeito até mais teórico, né, da cinefilia, qual é a origem da cinefilia, que autores trabalharam esses conceitos, que são autores franceses, né, em geral, porque os cineclubes eles se desenvolveram muito na França a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, tem livros, o Antoine de Beck, por exemplo, tem livros sobre cinefilia. Então, o artigo é bem recheado, né, desse tipo de conceito, assim, que ampara, que dá base teórica, né, para essa iniciativa. Mas antes que eu me perca muito, então tu pode compartilhar aqui esse PDF? Sim, acho que já estão visualizando, né? Para mim ele não aparece aqui. Mas alguém não está visualizando a apresentação? Querem dar uma dica ali no bate-papo? Para mim aqui não está carregando, está no segundo slide. O pessoal está visualizando. Mas para mim não aparece por alguma razão. Eu tenho a minha versão aqui, vou abrir a minha versão, tá? Tá. Na tela agora está o segundo slide. Tá. Bom, do primeiro, puder voltar para o primeiro aqui, só para marcar, né? Sim. Aqui, então, eu trago o nome do Renato Cabral, que foi esse aluno, então, que me procurou e que conduziu, né? Ele gestou o cineclube e conduziu o cineclube pelo tempo que ele ficou na UFPEL, depois ele se formou, e hoje eu fico, assim, muito feliz de acompanhar a carreira, a trajetória dele, e de ser amiga dele, porque o Renato está fazendo um mestrado agora em Portugal, na cidade do Porto, e está fazendo em cima de um tema relativo ao próprio cineclube, que é a vida dele, né, que é o tema da cinefilia e do cineclubismo. Então, o Renato mesmo é o maior exemplo, né, de como é possível a gente ter alunos que se envolvam tanto num projeto de extensão que isso define, né, uma trajetória profissional. Então, ele está lá como pesquisador, né, e ele fez outros trabalhos também fora da UFPEL como curador de mostras, né? Então isso me deixa muito feliz. Tem outros alunos que também passaram pelo Cineclube e que hoje têm uma atividade mais profissional ligada à crítica e ao cineclubismo. Para citar mais dois nomes, o Estrelou, que é um
uma pessoa que está fazendo um mestrado no Rio de Janeiro, também passou pelo Cineclube. Maurício Vassali, mesma coisa, o Maurício está fazendo doutorado, tendo uma relação com o cineclubismo também. Então, pode passar para o próximo. Aqui, joguei umas imagens, assim, meio precariamente. Aqui, esse aqui é o texto, né, Ana? Estamos no slide, é um texto, isso. Tá, então, nesse texto aqui, eu copiei simplesmente do site do Cineclube, já então agora coordenado pelo professor Roberto Cota, e os alunos também, né, nesse espírito que segue, né, eles estão à frente de todas as atividades, e os alunos é que fizeram esse blog aqui, e eles fizeram questão de trazer a experiência, né, desses 9 anos, estão chamando aqui de legado. Aí eles contam um pouquinho da história, começam justamente pelo Renato Cabral, né, que se deve a ele toda essa ideia, falo um pouquinho aqui falo da Abracine, por exemplo, porque eu sou crítica de cinema. Antes de ser professora, antes ainda de ser jornalista, eu já atuava como crítica, e hoje eu sou presidente da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, uma entidade que, inclusive, tem como um dos filiados o próprio Renato Cabral. Então, a UFPEL está nos unindo aqui, né? Aí, na outra, pode pular essa do texto. Então, se alguém entrar ali no site, no blog, aliás, do Cineclube, vai encontrar um material, um link chamado Legado, onde eles colocaram também, eu acho que é essa página que está aparecendo para vocês, que tem 3 artes e uns títulos de filmes de mostra. É isso, Ana? Só confirma. As datas e nome da mostra. Isso, dos filmes. Tá. Então, só como um exemplo também, né, de filmes que foram programados, e aqui a gente tem um exemplo de clássicos, né? Então, foi uma mostra que se preocupou principalmente com a formação das pessoas, porque todo cinéfilo que se preze, ele precisa passar por esses filmes, por esses diretores, né, para dizer que entendem mesmo do riscado. E aqui, então, tem só exemplos também de artes, né? No caso aqui, a gente tem uma arte que já vem numa lógica de divulgação que não é a do release, que no início se mandavam releases para os jornais, né, rádio de Pelotas, os jornais de Pelotas, e depois isso se perdeu, né, porque mudou tudo, né, com as redes sociais, e agora a divulgação ela é feita através dessas artes, desses banners, que informam sobre as programações. Né. Pode passar para o próximo, aqui deve ter aberto um meio marrom, que é no cinema brasileiro, tá? Bom, aqui tá mal recortado, mas a ideia é só ilustrar uma mostra que teve, até foi uma curadoria de uma menina, a Rô, que, quando então estava à frente do Cineclube, programou uma mostra de mulheres do cinema brasileiro, né? Então aqui dá para ver todas as diretoras, né, que ela escolheu, Lúcia Murat, Helena Solber. A Helena é essa que está na foto aqui, a única expoente que a gente teve no cinema novo, né, a única mulher que a gente teve no cinema novo, a Olga Futema, a Adélia Prado, a Norma Bengel, que é super conhecida como atriz, né, e a Adélia Prado, que foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem, e esse longa ser lançado comercialmente no Brasil. Então, esse filme dela aqui, O Amor Maldito, é um clássico, né, que o Cineclube recupera também. Passando para o próximo, é também um cinema de mulheres, só que aí num outro eixo, que é o do mundo árabe, né, que também, ao contrário do que muita gente pensa, o mundo árabe tem mulheres diretoras, né, por mais que elas sejam raras, né, elas existem. O que eu chamaria a atenção aqui também, além da temática da mostra, é que o logotipo, né,
do Cineclube, ele foi mudando ao longo do tempo. Pode passar o próximo. Aqui é a sala de cinema, né? Depois vai aparecer uma outra imagem com outro logotipo, eu só acabo esse raciocínio. Esse aqui da sala de cinema já é a sala em que hoje que eu digo, né, até a pandemia, eram exibidos os filmes, fica ali no prédio da Lagoa Mirim, na Lobo da Costa, e foi uma sala que foi um presente, assim, para nós. É uma sala coordenada pelo curso de cinema, muito no empenho da professora Alanza Xavier e da professora Cíntia Lange, que conseguiram, então, intervenções, né, junto à reitoria, conseguiram algumas verbas e tal, extra UFPEL, inclusive, então hoje a gente tem uma sala de cinema projetada para isso. Então ela tem essas paredes aqui escuras, né, como as salas devem ser, e tem o som é super bom, a projeção é super boa, as cadeiras, então é uma sala que deu uma dignidade para o Cineclube muito grande. Tu pode passar para a próxima foto, que mostra dois meninos ali, né? Aqui é o espírito do Cineclube, que é o momento do debate, né? Não existe uma sessão de Cineclube que não tenha um debate depois, porque essa é a ideia, né, do Cineclube, da cinefilia, é uma prática cultural, né, que vem lá, então, os nossos exemplos da França, né, que pressupõe esse diálogo com outras pessoas. A foto seguinte mostra a nossa outra sede, a outra sala, que era o auditório antigo ali do Centro de Artes. Durante muito tempo foi ali, e vocês podem ver à direita na foto a janela, que a cortina não dá conta, né, de evitar a luz, e como o Cineclube acontecia no sábado à tarde, então as sessões eram muito prejudicadas pela precariedade da sala. Continua uma sala muito precária ainda, hoje eu dou aula nela, né, mas eu dou aula à noite, então o problema da luz não acontece. Pode passar para a próxima, que é um banner do Junkie, que é só um exemplo também de uma outra turma que assume o Cineclube, então tem um outro tipo de logotipo, porque eles vão criando de acordo com o perfil de cada grupo de alunos que assume, né? E isso, então, fica evidenciado pelo o tipo de filme escolhido, o tipo de interesse dentro das cinematografias e a própria forma, né, de apresentar a divulgação. Depois do Junk, a outra imagem é um outro filme, que está aí, é uma outra turma de alunos, que se trabalhou aqui, nesse caso, um filme do Eduardo Coutinho, ou seja, uma preocupação com o cinema nacional, um certo cinema nacional, aqui já, então, claro, na Lobo da Costa, e um outro logotipo também, né? Mostra bem que era um outro grupo. Aqui, um outro exemplo, já também ali na... Ah, não, aqui é eles trocaram de endereço, ó. Cada turma tem uma coisa, uma da Lobo da Costa, outra da Álvaro Chaves, mas, na verdade, é ali a sala de cinema, o Cine UFPEL, do prédio da Lagoa Mirim. Filme do Rui Guerra, aqui já tem uma outra proposta de cinema, um filme brasileiro, né, mas uma outra proposta estética de filme e de apresentação de banner, né? Divino Amor. Depois do Divino Amor, esse banner aqui que tem o Glauber Rocha de fundo, eu acho que é esse que vocês estão vendo agora, o fundo amarelo, o Glauber Rocha, câmera, balbúrdia e neon. Eu acho que esse banner ilustra bem um momento, né, que foi vivido no ano passado, com o nosso ex-ministro da Educação, falando que o ambiente das universidades federais era uma balbúrdia, então se pegou no pé, né, dessa expressão do ex-ministro, e isso também mostra uma sintonia dos alunos com o momento atual, com o que está acontecendo, com a necessidade de um resgate
de outro momento do cinema através da figura do Glauber Rocha, que tinha aquela ideia de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Então, aqui são várias ideias conjugadas, né, numa única imagem. Então, um olhar para o passado, mas projetando o futuro e dialogando com o momento político atual, né? Então, acho muito feliz essa arte aqui do Câmara Balbúrdia e Neon, que foi, então, o nome de uma mostra exibida no ano passado. Aqui, nessa lista de filmes, seguida a esse banner, filmes ranqueados entre os 100 melhores filmes da Brasini, que foi, na verdade, um mote, uma sugestão que eu dei, das poucas vezes que eu fiz alguma sugestão assim mais concreta sobre o que exibir. Então, eu sugeri, porque a gente estava no ano passado, isso aqui foi no ano passado, num momento muito delicado, né, da nossa vida numa universidade pública, e eu sugeri esse tema, então, que envolvesse filmes antigos brasileiros que trabalharam a ditadura militar. Então, são filmes super importantes que têm a ver com o período da ditadura, que tem a ver com política. Então, em cima de um escopo maior, aqui eu coloquei só alguns filmes, mas, na verdade, são muito mais, eu solicitei aos alunos que eles fizessem o recorte, né, que fizessem escolha dos títulos e fossem atrás dos filmes e tal. Isso hoje é fácil, né? A gente ter links de filmes mais antigos, a gente não precisa pedir autorização, porque hoje esses filmes, né, estão mais liberados. E até porque a gente tem uma salvaguarda, né, que a gente não cobra ingresso, e nós estamos compartilhando conhecimento, né, no ambiente educativo, enfim. Então, a obrigatoriedade de se ter uma liberação, uma autorização da produtora do filme, ela fica bem menor. Mas a gente sempre teve esse cuidado, principalmente quando a gente exibia filmes a partir de DVDs, né, e filmes mais recentes. Então, cabia também, era uma das tarefas dos alunos, entrar em contato com a distribuidora ou com a produtora para conseguir essa liberação. E foram raros os momentos que a gente teve dificuldade de conseguir essa liberação, porque, em geral, as produtoras e as distribuidoras são sensíveis ao fato de que a gente está divulgando esses filmes, está estudando esses filmes, né? Então, em geral, para o cinema brasileiro, assim, a gente sempre conseguiu as autorizações. Nesse próximo slide aqui, depois da lista de filmes, eu só coloquei isso aqui como um exemplo, né, para não deixar de falar, que envolve a produção de artigos. Então, aqui está ali 247304, o Cosmo da Cinefilia Pelotense e tal, a ROAM, né, que o nome dela é Raquel Romero Alves. Então, foi apresentado um artigo dentro do Congresso de Ensino, né? Então, todos os anos, claro, a gente tem esse compromisso de apresentar um resultado de um trabalho ligado a esse projeto de extensão. Passando para o próximo, aqui então, eu já falei, né, rapidamente da adesão desse novo professor que entrou, então, que assume a coordenação do Cineclube, que é o professor Roberto Cota. Coloquei aqui que o Cineclube se reinventa na pandemia, justamente porque não tinha outra alternativa a não ser a exibição online, né? Então, hoje tem várias plataformas aí que possibilitam isso. Então, as sessões elas estão acontecendo e o professor, né, coordena os debates e tal, e os alunos participam como debatedores junto a convidados, né? E a grande vantagem dessa reinvenção na pandemia é que muitos diretores podem participar desses debates, coisa que antes raramente aconteceu. Eu me lembro de umas 2 ou 3 vezes só, porque a gente não tinha recursos, né? Nunca teve recursos para trazer diretores de outros lugares para falar, e agora sim. Esse próximo banner ali, Minas, Texas, verde, é isso aí que está de fundo, Ana? É isso? Tá, então,
esse aqui já é um filme, então, exibido numa plataforma, no caso, o Meet, e então já tem a participação da diretora, já aconteceu essa sessão, está aqui a diretora Juliana Antunes, no banner, né, foi uma sessão ótima e tal, e é claro que hoje, eu não estou acompanhando muito bem os números, mas pelo que eu vejo no chat ali, é possível ter entre 20 e 30 pessoas, que às vezes é um número até maior, né, do que era quando era na sala de cinema. Aqui o último banner é também um exemplo, é a sessão que está acontecendo, é a mostra que está acontecendo agora, né, Desbunde contra o chumbo, que, mais uma vez, tem uma relação direta, né, com um passado, no caso aqui, os filmes marginais dos anos 70, né, com agora o nosso momento atual, a ameaça de volta da ditadura, todo esse tipo de discussão que envolve o momento atual, a partir dessa perspectiva de um filme ainda dos anos 70. E aqui chama a atenção, mais uma vez, que o logotipo do 04, né, ele também mudou. Então, cada turma que assume traz o seu perfil, a sua característica, né? Então, tá, voltei aqui, eu estava lá na apresentação de PDF lá. Em princípio, eu falei tudo, mas gostaria, se alguém tivesse alguma consideração, alguma pergunta, e já gostaria, claro, de deixar um convite, né? É fácil entrar ali, só dar um Google ali que encontra a programação. Essa programação é sempre divulgada na página do 04, no Facebook também, então é muito fácil, né, ter acesso aos links e tal. E fica o convite, então, não conheço as pessoas que estão aqui, e não sei se são ligadas ao pessoal da PREC e tal, não sei se são ligadas ao Centro de Artes, porque no Centro de Artes a gente consegue uma divulgação, né, maior, mas seria muito interessante ter públicos de outros cursos da universidade, porque, afinal, o cinema ilustra a vida, né, faz a gente pensar sobre a vida, e isso, então, evidentemente, envolve interesses de amplos públicos, né? Ou seja, todo mundo da universidade, alunos, professores de todos os cursos, em princípio, né, podem se interessar por um momento de cinefilia, né, de ver um filme, que os links são oferecidos ali, né, uma oportunidade de ver filmes mais difíceis, né, de acesso mais difícil, e depois assistir e participar do debate, né? Porque, de novo, a essência, a alma de um cineclube, ela envolve esse momento de coletivo, né, de debate sobre os filmes. Se alguém quiser falar alguma coisa. Não tá, professora. Excelente explanação. Pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade ali pelo chat, ou então se quiser abrir seu microfone também, fazer a sua contribuição. O ideal é isso, nós geralmente abrimos, né, a sala para dialogar sobre, e então, se alguém tiver alguma contribuição, fique à vontade. Eu gostaria de ressaltar alguns pontos muito interessantes da tua fala, Ivonete, porque, claro, né, a sala é conversando sobre extensão, então o nosso foco principal é essas questões direcionadas aos projetos de extensão. O livro foi um marco muito importante para nós, porque, né, resgata todas as atividades, todas não, mas foi feito um edital, né, tu sabes bem, participaste de uma seleção, onde a gente conseguiu selecionar, e já foi um volume considerável, né, de ações desenvolvidas dentro da universidade, mas que trazem coisas muito ricas, né. E uma das coisas muito interessantes da tua fala é o protagonismo do estudante no projeto, né. Isso ao nosso ver, é fundamental, porque além de atender diretamente a diretriz de formação desse estudante,
né, de qualificação. Quando tu dizes que essa participação no projeto acaba muitas vezes definindo até a linha profissional desse estudante, mostra o quanto a extensão também é uma dimensão formativa, né? Então, isso é fundamental e é bom ouvir relatos de que isso realmente ocorre, como tu colocaste. Eu fiz questão de, no artigo mesmo do livro, destacar, frisar essa trajetória desse aluno, que foi justamente o que teve a ideia, né, como era genuíno da parte dele isso, e de ele continuar trabalhando com isso, e mostra como é possível, numa área que é mais teórica, as pessoas enveredarem para uma profissão, porque, em geral, os alunos e alunas que entram no curso de cinema, eles querem fazer outras coisas, eles não querem fazer crítica, né? Eles querem dirigir o filme, eles querem fazer roteiro, querem fazer montagem, né? Querem outras atividades dentro do cinema. Então, é um número muito pequeno de alunos que têm interesse na teoria do cinema, na crítica do cinema. Então, quando a gente localiza, quando a gente identifica alunos mais com esse perfil, nós, professores, procuramos investir, né? E também, queria só fazer um registro aqui, existem alguns cineclubes na cidade, acho que mesmo na UFPEL tem um do professor Rubira, da área da filosofia, que é mais antigo até, mas no nosso curso, claro, o 04 é o mais antigo, né, agora completando 10 anos, mas nós temos 2 cursos de cinema ali isso pouca gente até sabe, porque sempre fala assim, o curso de cinema da UFPEL. Mas são 2, né, um é um curso de live action, né, e o outro de animação, ou seja, são 2 formações, 2 graduações. O curso começou chamando curso de cinema e animação, e aí a gente sentiu que havia uma deficiência até na formação, tanto de uma área quanto de outra, e, em resumo, né, decidimos fazer 2 cursos distintos, porque a outra experiência que havia em universidade pública com animação era só em Minas Gerais, então são raros os cursos, hoje são 3 ao todo no Brasil que trabalham animação. Então, a gente tem esse curso de animação também, e eles também têm o Cineclube, que chama Cassiopeia. É mais recente e tal, tem outras dinâmicas, né, de realização, mas a gente tem essa necessidade, assim, de ter projetos de extensão abertos, né, para o público e com esse envolvimento de alunos. Então, fazer esse registro aqui, são 2 cursos e 2 cineclubes. Interessante, muito importante. Realmente, acho que algumas pessoas não estavam atentas a esse detalhe. Outra coisa importante que colocaste é que esse momento do diálogo pós a exibição é um momento cultural importantíssimo, né? E que é aberto à comunidade. Então, essa possibilidade de ter este momento cultural e de uma forma dentro de um ambiente mais acadêmico que vai realmente proporcionar uma crítica através de conhecimentos teóricos é um fato importante, né? O público costuma participar ativamente, ainda mais agora com essa questão de os diretores poderem estar presentes. Como funciona esse debate? Antes a gente, ao vivo, né, presencialmente, se identificava muito claramente quem era da UFPEL e quem não era, até porque durante o debate a pessoa se identificava, outro conhecia, né, aquela professora velhinha já aposentada, que vai sempre, que debate, traz questões novas, uma experiência assim, para os alunos eu acho muito mais até gratificante do que para eles, né. Hoje isso está modificado, porque embora as sessões sejam super abertas, basta ter um link, a gente não identifica quem é quem, a não ser que a pessoa escreva ali no chat, eu não sou da UFPEL, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente ainda não sabe. Como quem está coordenando também é o professor Cota, esse controle, digamos, maior é dele, e eu entendo que seja ainda um momento muito inicial e que essa coisa do público está um pouco
nublada ainda, né? Porque tu não sabe bem quem é quem, e a própria fidelidade, né, da pessoa que está ali todas as sessões comentando, ela fica mais difusa, né? Quando a gente tinha as sessões presenciais, tinha uma lista de presença com o e-mail, então esse e-mail gera um mailing, né? Então sempre se mandava a divulgação das mostras para esse mailing, né, de pessoas, e tu vai fidelizando também, né, esse público. E agora a gente está num momento de transição, e tomara que volte, né? Não sei se esse ano, né? Porque a gente tem muitas vantagens nesse modelo via internet, mas tem muitas desvantagens também, né? Então, eu estou imaginando que talvez no futuro tenha algo híbrido, né? Algumas sessões presenciais, elas vão ter que continuar acontecendo, a gente continua tendo a nossa sala de cinema, né? A gente precisa valorizar isso, e algumas sessões talvez virtuais para propiciar a participação de diretores de filmes e tal. Então, não tenho bola de cristal, mas estou imaginando que isso pode vir a ser o nosso futuro. Claro, estamos ainda, né, num período de adaptação, vamos dizer assim, porque mudou drasticamente a nossa rotina, né, as nossas atividades, então todos nós estamos nos adaptando. Mas então, Ivonete, eu gostaria de agradecer imensamente a tua disponibilidade, não só de participar conosco hoje aqui, apresentando o teu capítulo, apresentando esse projeto belíssimo de extensão, que já é desenvolvido há um bom tempo dentro da universidade, certamente faz parte desses 50 anos da UFPEL, mas também de te disponibilizar a relatar isso no livro, fazer parte desse resgate da história da extensão nos 50 anos da UFPEL, que para nós é importantíssimo. Eu acho que a Pró-Reitoria preza muito por esse registro, né, das atividades que estão sendo desenvolvidas, que já foram desenvolvidas, e espero que em breve a gente esteja adaptado e com novas perspectivas para ir, e que vocês fiquem bem. Obrigada. Foi um presente, na verdade, esse livro, né? Porque foi a forma encontrada que eu encontrei até de fazer esse resumo desses anos todos, porque, em geral, acaba o ano, né, de um projeto de extensão como esse, tu faz teu relatório de atividades daquele ano e esquece, né, dos anos anteriores. Então, foi uma oportunidade de rememorar, de buscar arquivos, né, de fotos e tal, e fazer um capítulo que tivesse também uma conceituação mais teórica. Então, eu considero que foi um presente, uma oportunidade, e fiquei super feliz quando veio o e-mail que a minha proposta, né, tinha sido selecionada para o livro. Então, mais 50 anos para o UFPEL. Eu não vou estar nos próximos 50, mas, né, vou tentar agora divulgar, né, esse livro que está tão bonito aí, e que a gente pode ficar mandando para os amigos, inclusive, esse arquivo em PDF, a grande vantagem, né, do e-book. Então, obrigada aqui pelo convite, pela tua atenção nesse bate-papo. Obrigada. Obrigada. Não estaremos, mas o nosso trabalho vai ficar registrado, né? Então tá, muito obrigada, pessoal. Em breve, a gravação desse nosso bate-papo vai estar disponível na nossa página. Então, fiquem bem e até a próxima.